Vamos dar sequência então no capítulo 3 do Magos do Mercado Financeiro. E esse capítulo ele vem falando como ser um trader de personalidade própria. Agora é meia-noite e 55 e eu sou um trader que gosta de trabalhar nesses horários. Eu gosto de operar, mas também gosto de trabalhar nesses horários. É um capítulo bem simples, mas que você precisa entender que isso pode fazer diferença para você. Então, tudo que a gente está trazendo aqui são coisas que podem, de alguma forma, te ajudar a ganhar mais dinheiro no mercado. Esse é o nosso intuito, trabalhar melhor e entender o mercado de alguma forma. Capítulo anterior nós entendemos que não existe uma fórmula mágica, né? E aí, nesse capítulo agora, ele fala assim que nós precisamos ter uma personalidade própria. Então, o que é essa personalidade própria que o capítulo 3 vem trazendo? Ele vem falando de formas de operar, jeitos, ambientes, que cada um tem uma forma e um ambiente diferente. Eu tenho uma metodologia. Já vou falar dos meus assuntos. Vamos falar do capítulo, aí eu vou falar um pouquinho do que eu acho para vocês. Então, o livro ele traz aqui sobre dois caras. Um é Tudor Jones, Paul Tudor Jones, vamos chamar de Jones. Esse cara ele foi estar sendo entrevistado aqui e ele quis ser entrevistado no horário do pregão. E o entrevistador, enquanto fazia as entrevistas, ele falava que era caótico até a vida de Jones. Ele não parava um minuto. Era uma euforia danada e ele, enquanto estava dando entrevista, estava executando as ordens e diferente da gente hoje que pode olhar um gráfico, ele tinha que gritar, né, acionar as ordens gritando para o pessoal executar, comprar, vender, aquela loucura dos pregões presenciais. E Jones, ele era um cara que, fez muita grana, mas ele trabalhou, o perfil dele era esse de agitação e o cara ainda, o entrevistador ainda perguntou, você não quer deixar para outro horário, né, mais tranquilo? Não, tá, esse horário é tranquilo nada, era uma agitação danada para ele. Então o perfil de Jones era esse perfil de estar no meio da muvuca, de gostar do Huawei, gritava e falava, era uma pessoa bem imponente no que estava falando. E Jones teve assim ganhos muito bom mesmo, sabe? Sempre foi muito vencedor no mercado. Já Jill Blake ele era bem oposto de Jones. Jill Blake ele era um cara cético ao mercado, ele não acreditava no mercado financeiro. E o amigo dele falou assim de algumas estratégias, ele falava não, isso não existe, isso não funciona. E conforme ele estudava as estratégias que o amigo falou, ele começou a perceber que tinha muita coisa que tinha lógica sim. E ele foi gostando, ele foi estudando, ele passou ali horas e horas e horas estudando, lendo livros. Tem até um termo que ele usa aqui, que ele fala que ele via alguns tipo microfilmes assim, sabe, daquela época. Ele começou a ir na biblioteca num lugar silencioso, lugar tranquilo. E sabe de onde Jill Blake operava? De casa, do quarto da casa dele. Lugar tranquilo, sem ninguém para atrapalhar. Ele falou que ele gostava desse tipo de calmaria. Enquanto Jones tinha um fundo que operava dinheiro de centenas, milhares de pessoas, o Blake não quis pegar o dinheiro de ninguém, quis operar só com o próprio dinheiro, não quis esse risco para ele, e foi um cara assim extremamente vencedor. Tanto que fala aqui que ele chegou a ter 65 meses consecutivos de lucro. Cara, isso é muito bom, né? E aí vem falando, né, dos benefícios dos dois, que os dois ganharam muito dinheiro, mas com perfis totalmente diferentes um do outro. E aí a comparação entre Jones e Blake, que é o que vem falando para você, é o seguinte: os dois tinham visões, formas, ambientes de operar totalmente diferentes um do outro. E os dois eram extremamente vencedores. E o capítulo 3 do livro diz assim, ó, você tem que ter a sua personalidade. Quando fala de personalidade, não está querendo dizer da personalidade em si. Está aqui nesse mercado, está retratando sobre que tipo de operador você é. Né? Aqui ele está querendo trazer para você assim, tanto Jones quanto Blake, né? Os dois, eles tinham jeitos diferentíssimos de operar. Um queria um muvuca, outro silêncio. Os dois extremamente vencedores. Só que
eles tinham cada um uma forma de olhar o mercado, personalidade própria. E termina falando aqui, né, o livro falando que todas as metodologias podem ser lucrativas, como a mesma metodologia para um pode ser lucrativa, para outro não pode ser lucrativa, e eu concordo. Tem gente que me segue ao vivo na sala e às vezes não sai positivo no final do dia. Tem gente que tem alguma leitura diferente, que sai positivo e está mostrando para o outro, e mesmo assim sai negativo ou positivo. Mas fechamos o capítulo simples, basiquinho, mas falando que você tem ter personalidade. E o que esse capítulo está querendo dizer para você sobre personalidade? Tá falando para você que você tem que aprender com alguém? Claro. Você não vai conseguir sozinho descobrir, por exemplo, o que são aqueles indicadores, o que é uma VWAP, uma VWAP Band, o que são as médias móveis, o que é os gráficos, o que são os players, quem são os players, o que é economia. É difícil sozinho, imagina? A gente, quase 10 anos no mercado, e até hoje eu estudo muita coisa. Já pensou você sozinho ter que tomar essa decisão? Eu tive bons mentores lá no meu início, tá? Pessoas fantásticas que me ajudaram a ganhar dinheiro. E talvez sem eles eu tivesse até hoje ali patinando. Talvez coisas que hoje eu sei, coisas simples, por exemplo, o que é uma VWAP? Tá? Talvez eu tivesse descobrindo ela hoje, olha o tempo que eu teria perdido. Então existem coisas que nós, mentores, estamos aqui para facilitar. Então, por exemplo, eu passo o meu operacional, eu olho o player, eu olho o gráfico, regiões importantes, eu olho a economia, eu vejo se há agressão de player, defesa, tal. Então eu passo o meu insight, o meu operacional para os meus alunos. Eu acredito que um aluno iniciante, ele precisa continuar copiando, tá? É o meu ponto de vista. Não é nem questão de ter personalidade ainda, é questão de faltar experiência, é questão de você não ter ainda, ser maduro, né, do mercado para poder falar, não, eu não vou seguir o que o Elias fala 100%, eu vou criar o meu método, a minha estratégia, porque vai dar certo. Claro que vai dar certo, um dia vai dar certo, mas no início você precisa seguir sim. Tá? Mas conforme você vai aprendendo, você precisa desenvolver a sua personalidade. Você gosta de, por exemplo, as minhas operações são médias, stops médios, não são stops longos, né? Não são stops de 800 pontos, de 1000 pontos, porém não são scalps, são stops ali de 250 pontos, 300 pontos. Uma operação razoável, média. Talvez você comece a analisar e perceba que você precisa deixar um stop mais longo, ou que o stop precisa ser mais curto e você precisa acertar mais na mosca, ou menos operações, não importa. Conforme o tempo for passando, aí sim você terá bagagem para falar, não, eu sei um bom método, eu aprendi uma boa leitura, porém agora eu preciso fazer do meu jeito, fazer acontecer do meu jeito. Então, eu vou só falar o que eu acabei de falar ali atrás. Eu acho que quem está no início, ali nos seus primeiros 3 meses, 6 meses, 1 ano, precisa copiar. Precisa replicar, por exemplo, o método de quem está te ensinando. Vou usar sempre o meu exemplo, os meus alunos, eu falo, cara, continua olhando o player, olha região, olha economia e tal. Faça isso que você vai ser muito assertivo. Agora, cara, depois de 1 ano, você já começa a ter a sua própria personalidade no mercado. Você começa a desenvolver o seu próprio jeito de operar. E isso é muito importante. Já pensou se a gente tivesse uma legião de pessoas que só clica na mesma entrada, do mesmo jeito? O mercado, poxa, os grandes bancos iriam aproveitar essa liquidez. E é um pouco do que acontece, é claro, muita gente faz isso, replica as mesmas regiões, as mesmas formas de entrar. Só que o intuito do livro e o que eu estou trazendo para você é que você precisa ter sua personalidade, é ter suas próprias decisões, escolher a melhor forma de você operar. Isso é sinal de que vai dar certo? Sim. Você é um cara que analisa o mercado. Você está olhando, você tem um método bom. O método do Elias, de seguir player. Poxa, um método extremamente validado, a gente vê que funciona muito. Porém, eu estou percebendo que se eu fizer isso aqui, se eu não fizer isso que o Elias faz, se eu fizer aquilo, eu consigo ser mais vencedor. Se eu segurar mais a operação, se eu fizer... Não importa.
a forma que você vai começar a ajustar o meu operacional, o operacional do seu mentor, o operacional que você desenvolveu, e conforme o tempo vai passando, você precisa ir melhorando, esse é o seu propósito, ter a sua própria personalidade. Eu tenho um operacional, eu desenvolvi, eu criei. Você precisa ter o seu operacional, mesmo que seja idêntico ao meu, mas alguns ajustes você precisa ter que fazer para ter a sua cara, a sua personalidade. É isso que o capítulo 3 traz. Capítulo simples, mas que sim, ajuda muito. Você precisa entender que o que eu faço funcionou muito para mim. Eu opero ao vivo. Alguns não, os alunos replicam as minhas entradas. A gente ganha junto, quando perde, perde junto, mas são 6 loss no ano, então a gente é bem assertivo mesmo. Só que, conforme o tempo for passando, é bom você pensar que talvez tem coisas melhores que eu não vi ainda, e que você pode ajustar e fazer. Já teve muita coisa que alunos me passaram, indicadores legais, tipos de análise que eu fiquei olhando e falei, poxa, o cara tem razão, hein? Eu acho que vale a pena agregar isso no operacional, ou vice-versa, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do capítulo 3. Comente, envie para o teu amigo, para que vocês possam continuar seguindo. Deixe seu comentário aqui, fala o que você achou do vídeo, para que a gente possa ler juntos o capítulo 4 do Magos do Mercado Financeiro, tá bom? Um abraço, foi um prazer ter você aqui.